Bom dia, terça-feira, 24 de março, mais um devocional, conversas íntimas com o Espírito Santo. A palavra hoje está em Salmos 110, 3, que diz: Seu povo será suas ofertas de amor. No dia do teu grande poder serás exaltado, e no esplendor dos teus santos brilharás como um exército surgindo do ventre da aurora, ungido com o orvalho da sua juventude. Hoje é com o bispo J.B. Carvalho e o tema é: a verdadeira autoridade não foge do caos, mas floresce exatamente no centro da crise. Que devocional extraordinário! Vivemos um momento crítico em que o declínio da influência na civilização ocidental é surpreendente e a mais profunda escuridão tem tomado conta da terra. A noite vai alta e as obras das trevas tentam prevalecer, mas Romanos nos adverte que o dia vem chegando rapidamente. A engenharia social tornou-se ferramenta de controle e voltamos a um passado bárbaro no qual, como Sêneca escreveu, a vida é descartável, refletida hoje na desvalorização do ser humano. Contudo, é exatamente no meio dos inimigos que o Salmo 110 promete o domínio do Messias. Glória a Deus! A contagem de Gênesis começa ao anoitecer, provando que devemos obrigatoriamente passar pela escuridão até que rompa o amanhecer. As dores presentes não são a morte, mas contrações de parto de um novo mundo que vai surgir. Muitos cristãos estão paralisados, mas o exército do Senhor é voluntário e se apresentará com os ornamentos santos no dia do poder. Um grande povo está sendo formado e vai se levantar. O exército de Deus está apenas começando a se reunir e a trombeta soa, convocando quem se afastou para retornar aos seus lugares. É tempo de retorno, é tempo de realinhamento, é tempo de voltar para o seu lugar de origem, para o seu lugar de chamado. Não há mais neutralidade possível. A divisão entre o bem e o mal perdeu a sutileza e a luz se destacará violentamente na escuridão. Se você rejeitar o seu chamado hoje, apenas cederá o seu lugar a outro que assumirá a sua comissão imediatamente, pois a vaga será preenchida. Não tema a perseguição, estamos na guerra final entre a verdade e a mentira. E os guerreiros convocados já sentem algo queimando em seus corações. Jesus rogou para que sejamos um, pois divisões serão revertidas para refazer alianças quebradas. É imperativo assumir sua posição. É tempo de se posicionar, botar tua pele no jogo e mostrar a cara quem você é e para que você veio. Pois para atravessar esses dias, profetas se levantarão com autoridade inédita. Você deve brilhar como parte desse exército. O brilho já está em você, a luz de Cristo precisa brilhar, surgindo do ventre da aurora, ungido com o vigor da juventude. Assim como Enoque, andaremos com Deus nos tempos sombrios e também veremos os ímpios serem pisados como lama nas ruas, conforme Miqueias previu. Caminhamos para o tempo da restauração de todas as coisas, e as nações serão inevitavelmente atraídas pela luz que nasce de você. Discirna o corpo de Cristo e assuma o seu lugar de autoridade, pois quem não se encaixa limita a sua própria maturidade espiritual e autoridade. Revista-se das armas da luz e posicione-se na linha de frente, rejeitando a passividade de quem apenas assiste à história. Meu Deus, que tremendo. Sabe, vou compartilhar algumas coisas que eu anotei aqui. A autoridade, ela nasce de alinhamento
E a travessia exige posicionamento. Sabe o que significa Páscoa? Passagem. Nós estamos caminhando para a Páscoa. Nós estamos caminhando para uma travessia. E ela não é geográfica, ela é espiritual. Esse ano é um ano de transição. Mudança de governo, tem Copa. E o Senhor está nos levando para essa travessia, para essa transição espiritual. E aqui está dizendo que a autoridade nasce de alinhamento e a travessia exige posicionamento. Posicionamento. Deus, ele não unge quem está neutro, ele levanta quem se posiciona. Não é sobre capacidade, ele capacita os escolhidos, é sobre disponibilidade. É sobre você dizer, Senhor, eis-me aqui, de boca, só, não, de posicionamento. De verdade, quando vir alguma oportunidade, você assume, você aceita, porque é o Senhor te trazendo oportunidades para tirar de você as habilidades e as capacidades que estão dentro. E você vai avançando. Então, a verdadeira autoridade, ela não foge do caos, ela floresce no centro da crise. Está em crise? É momento de você florescer, porque a verdadeira autoridade, ela vai florescer bem nesse contexto de crise. Então, isso revela que a travessia é o ambiente da autoridade. O caos é o cenário da manifestação. Nós estamos aí no cenário de caos. É o momento, sabe? É o próprio ambiente de manifestar a autoridade. A autoridade da igreja, a autoridade do povo de Deus. Então, neutralidade espiritual te tira da agenda de Deus. Você sabia que Deus tem uma agenda? O céu tem uma agenda? Ele tem uma agenda. E nós estamos alinhando a nossa agenda com a agenda dos céus. Não é o céu que se ajuste à minha agenda. Sou eu que me ajusto com a agenda do céu. E a agenda do céu é transição, travessia. E nós precisamos nos preparar. Tem coisas que nós não poderemos levar para essa transição. E tem coisas que nós precisamos adquirir. Então, posicionamento, ele te coloca no mover. Quando você se posiciona, Deus vai te levar para o movimento, para se mover. Então, você não pode levar, sabe, a passividade para essa transição, porque o posicionamento te leva para mover. Quando você se posiciona, precisa haver um movimento. Não tem posicionamento sem movimento. Lá em Êxodo 14:15, diga o quê? O que foi que o Senhor falou para o povo? Diga ao povo que marche. Marche. Atrás do inimigo, à frente o mar. Marche. Então, nós precisamos marchar. A passividade não pode ir conosco para a transição. Então, quando não temos consciência, clareza do propósito, da identidade, sabe? O abuso é inevitável. Sim, o abuso é inevitável. Que interessante isso, né? Deus está chamando um exército, não espectadores, sabe? E a passividade não vai para o próximo nível. Não vai. Chega de ficar sentada na arquibancada, vendo as pessoas irem, avançando, crescendo, sendo desenvolvida. Chegou o teu momento, chegou o teu tempo. Se posicione. Faça o movimento. Sabe? Marche. Aceite as oportunidades que vêm. É o Senhor te dando para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Como disse ontem, eu conversando com uma discípula, ela disse, olha, eu vou com medo mesmo. Eu entendi que o medo vem, mas eu faço com medo mesmo. Falei, glória a Deus. Então, Deus está chamando um exército e não é espectadores. Os espectadores vão ficar sentados. Medo pode até bater, mas não pode governar. Ele vem, como a menina me disse ontem. Mas ela não deixou ser governada pelo medo. Você não é escravo tentando sobreviver, você é filho atravessando para governar. Então, a identidade distorcida, ela não pode ir para a próxima travessia, sabe? Por quê? Porque não tem como, né? Você carregar a culpa, a dor, os traumas que distorceu a identidade. Tudo isso precisa ficar aqui nessa estação, no Egito. Essa travessia não podemos levar a nossa identidade distorcida. Então, desembaraçando-nos de todo o peso. É isso que Hebreus fala.
12:1. Nós precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que se tornou peso. Se a culpa tornou peso, a dor, traumas, todos nós passamos. Isso tudo é ferramenta, material para a nossa jornada. Olha, outra coisa. Você precisa se tornar quem Deus disse que você é. Deus tem uma identidade original, de origem, que não é essa que você está vivendo. Então, eu e você precisamos nos tornar quem Deus disse que nós somos, sabe? Você não precisa estar forte para ser usado. Você não precisa estar pronto para ser usado. Você só precisa ser disposto e disponível. Estar dependente dele. Porque a autoridade cresce no movimento. É no movimento. Então, o chamado é uma responsabilidade, sabe? Não é sobre se sentir pronto, é sobre responder quando Deus chama. A capacidade Ele dá. Primeiro Ele chama. À medida que você aceita e se movimenta, a capacidade Ele dá. Ele capacita os escolhidos. Isso é fato. Eu vivo isso, tá? Se você não assumir, Deus vai levantar outro que assume. Eu sou prova disso. Deus não depende de uma pessoa, mas Ele escolhe parceiros. Você é parceiro de Deus? Você tem respondido? Você tem aceitado os desafios que surgem? É sobre isso. Não é sobre eu dizer. É sobre movimento. É sobre rendição. É sobre entrega. E o orgulho que nos paralisa. É o orgulho. De não querer ser criticada, sabe? É o orgulho. Isso quebra o engano espiritual que diz assim, se eu não fizer, nada vai acontecer. Deus estabelece um propósito, mas Ele procura vasos disponíveis. Eu me lembro quando o Senhor falou comigo há quase 30 anos atrás. Ele me deu um sonho. Ele estava me chamando para algo. Quando foi para mim fazer a transição para a Insegec, Ele falou assim para mim, vou te preparar para a batalha. Se você não quiser, levantarei outro. Eu falei, não, Senhor, eis-me aqui. Claro que se Ele tivesse me mostrado o quadro de onde eu iria passar, de repente eu não teria aceitado. Ele não mostra, mas eu aceitei porque eu confiei. E eu sempre orava, Senhor, faz em mim a tua vontade. Então, minha querida, sabe, Deus não depende de uma pessoa, mas Ele escolhe parceiros. Sabe? E nós podemos perder, sim, a oportunidade. Mateus 9,37 diz, né? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, trabalhadores. Então, a obra ela não para, mas você pode ficar de fora dela. Isso que é o pior, sabe? Deus quer te incluir. Deus quer contar com você, com a tua parceria, mas você precisa responder. Porque o chamado é de Deus e a resposta é do homem. Neutralidade é, na verdade, uma decisão de rejeição. Olha que tremendo, sabe? JB diz que você não precisa dizer não especificamente, sabe? Você não precisa falar, não. Basta adiar, ignorar e não se posicionar. Isso já é uma resposta. Meu Deus. Mateus 12:30 diz, quem não é por mim é contra mim. Sério isso, hein? Vou repetir. JB diz, ele ensina que você não precisa dizer não explicitamente, sabe? Claramente falar assim, não vou fazer. Não. Só de você adiar, vou pensar, vou ver, vou resolver, vou me preparar, ou ignorar e não se posicionar, isso já é uma resposta. É um não. Então, o reino funciona por comissão e não é por intenção. Não adianta você ter intenção se você não responde, se você não faz o movimento. O chamado não é sentimento, é missão. A gente não sente. A gente se sente incapaz. A gente se sente improvável. Mas a gente vai por resposta, por entender a missão. Deus não te chamou para tentar, Ele chamou para cumprir. Então, não é sobre tentar, é sobre cumprir. E olha o que Marcos 16:15 diz. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, é uma ordem.
Jesus falou, olha, vai. Entendeu? Então não é sobre emoção, sabe? Não é sobre tentar, é sobre missão, é sobre cumprir a missão. Então existe uma vaga espiritual, uma comissão ativa e ela precisa ser executada. Você está sendo convidada. Qual é a tua resposta? Há um tempo para responder e ele não é infinito. Não, não é infinito. Esther foi advertida. Se você se calar, agora socorro virá de outra parte. Que essa resposta vem, essa fala seja para você. Se você se calar, agora socorro virá de outra parte. O livramento virá, o propósito se cumprirá, mas você pode perder o privilégio de participar. Você não gostaria de participar? Olha o que JB está dizendo com isso. Que Deus está levantando um exército. E há uma convocação ativa, sabe? E não há mais espaço para indecisão. Não há. Nós estamos no momento de travessia. Está chegando a travessia. O reino está em movimento. E isso não é uma historinha, não. É uma realidade, sabe? E quem não responde é substituído no cumprimento. Não no amor, sabe? Isso não significa que Deus vai deixar de amar você ou que você vai perder sua identidade de filho. Não, não é sobre isso. Significa que você pode perder uma missão específica dentro de um tempo específico. Sim, Deus quer te usar, mas Ele não vai te forçar e nem te obrigar e nem esperar a tua indecisão. É para agora. Se posicione, sabe? Se posicione. Vamos lá, diga aí, Senhor, eu não quero assistir o que eu fui chamada para construir. Eu não quero entregar a outro o que o Senhor confiou a mim. Pai, hoje eu me posiciono com coragem, com fé e com obediência. E eu assumo o meu lugar, minha comissão e minha responsabilidade. Em nome de Jesus, faça um ato profético. Fique em pé, faça essa declaração em pé. O céu registra. Mas faça o movimento. Avance. Renda o teu coração. É o teu coração que precisa se dobrar, não é o teu joelho. Sabe, às vezes dobramos o joelho, mas não rendemos o coração. E quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós precisamos render o nosso coração. Não mais do meu jeito, não mais eu no controle, mas o Senhor, sabe? Então Deus, Ele não retira o chamado, mas Ele pode redirecionar a missão para quem responde. Que você hoje se levante, que você seja a resposta para esta geração. Em nome de Jesus. Amém, Pai, que o Senhor alinhe o nosso coração, Senhor. Que o Senhor ative a fé e que o Senhor remova, Senhor, o orgulho do nosso coração, tudo aquilo que nos impede de nos posicionar para viver tudo aquilo que o Senhor projetou e cumprir a missão que o Senhor tem através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Um dia abençoado para você. Deus abençoe. Fica com Deus.